os corações dilacerados, sois a ternura que desce das alturas. Virgem Maria, Mãe da Consolação, dai-nos o vosso amor, o vosso amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus subiu ao monte para rezar e passou a noite em oração a Deus. Quando amanheceu, chamou os discípulos e escolheu 12 entre eles, a quem deu o nome de apóstolos. Simão, a quem deu também o nome de Pedro, e seu irmão André. Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Depois desceu com eles do monte e deteve-se num sítio plano, com numerosos discípulos e uma grande multidão de pessoas de toda a Judeia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidônia. Tinham vindo para ouvir Jesus e serem curados das suas doenças. Os que eram atormentados por espíritos impuros também ficavam curados. Toda a multidão procurava tocar Jesus, porque saía dele uma força que a todos sarava. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, peregrinos aqui nesta Basílica ou que nos seguem através dos meios de comunicação social, celebramos hoje dois dos apóstolos que não são muito conhecidos, ficam em último na lista, mas que são duas das colunas da Igreja que ajudaram Jesus na sua missão de construir o reino de Deus e que deram início a este povo da nova aliança, a Igreja. Esta Igreja formada com pedras vivas, assenta em Cristo, com os 12 apóstolos como suas colunas, mas depois tem os seus elementos, todos os batizados, todos os fiéis, todos os discípulos de Jesus, aqueles que escutam o Evangelho e aderem a ele, de alma e de coração. São Paulo fala de que é em Cristo que podemos sustentar a construção da Igreja e só nele podemos formar este templo santo do Senhor. Esta Assembleia que louva o Senhor, que caminha para a casa do Pai e que se santifica pelos sacramentos, que se torna cada vez mais santo pela graça de Deus e pelo seu esforço pessoal, que faz este esforço de conversão, de mudança de vida, de aproximação a Jesus Cristo, não apenas proximidade, mas de imitação. E por isso Jesus, dos apóstolos que o seguiam, escolheu 12 homens
para que fossem, de facto, estas colunas iniciais da Igreja. Chamou-os pelo nome, escolheu-os um a um, todos diferentes, todos vindos de várias experiências de vida, de vários setores, diríamos, do povo de Israel, mas todos dispostos a seguir Jesus, a escutar o que ele tinha para lhes ensinar e a viver. Não eram pessoas perfeitas, não eram modelos, eram homens que queriam seguir Jesus e esforçaram-se por seguir Jesus. Mesmo que só depois da sua morte e ressurreição é que tivessem entendido aquilo que Jesus lhes tinha ensinado. Porque só de facto com a graça do Espírito Santo é que puderam pôr todas aquelas pedras que Jesus lhes foi dando, só então é que conseguiram pô-las em ordem, perceber o sentido. Só com o Espírito Santo, com o dia de Pentecostes, de facto foi possível aos apóstolos perceberem aquilo que tinham feito durante aqueles 3 anos para seguirem Jesus. E esse é o desafio que nós hoje, como discípulos de Jesus Cristo, somos chamados a fazer. Escutar a palavra de Deus, escutar aquilo que Jesus nos ensina e depois, com a graça do Espírito Santo, perceber e assumir a nossa responsabilidade no mundo de hoje. Não podemos pretender viver a nossa fé há 2000 anos, vivê-la agora. E temos de responder de forma cristã aos desafios que o mundo hoje nos coloca. E essa foi a capacidade dos apóstolos de facto, levarem ao povo de Deus aquilo que Jesus lhes tinha ensinado de maneira compreensível. De maneira que o povo de Deus pudesse entender. E por isso, para o povo de Israel, falavam numa determinada estrutura, para os pagãos noutra. Para o povo de Israel usavam os conceitos mais próximos do povo da aliança. Para os pagãos, fossem gregos, fossem romanos, fossem fenícios ou sumérios, outras categorias mentais, mas sempre com o objetivo de aderirem a Cristo, de receberem o batismo e de viverem no amor de Deus e na sua misericórdia. Esse é que é o importante. O facto de acolher a palavra de Deus e vivê-la no momento concreto da sua história. E mesmo que não sejamos importantes, mesmo que não tenhamos influência no mundo, como os grandes, como os ricos e como os políticos, olhemos para São Simão e São Judas. Não tinham a missão de Pedro, nem de Tiago, nem de João. Não eram importantes, não eram daquele grupo mais próximo de Cristo, mas são importantes para a construção da igreja. O próprio Judas escreveu uma carta às igrejas que temos hoje como cânon bíblico, que lemos também na liturgia, porque de facto recebeu o Espírito Santo e a mensagem de Cristo. Olhemos para os pastorinhos também, gente pequena e humilde, mas que foram capazes de testemunhar a sério o Evangelho e a mensagem do Reino. Aprendamos assim também a ser coerentes na nossa vida, a escutarmos a mensagem de Jesus e a pormos esta mensagem em prática no nosso dia a dia, no nosso mundo e na nossa história.